Olá, nesse vídeo nós vamos estender o conceito, a definição de série de Fourier para funções periódicas de período 2L. Nós fizemos toda a construção para período 2π. Agora a gente vai fazer umas mudanças de variável e estender isso para período 2L. Então, para isso, eu vou pegar uma função, vou considerar uma g de u igual a f de L vezes u sobre π. E vou considerar que essa f tem período 2L. Bom, se isso acontecer, a gente tem que a g de u tem período 2π. Então, olha só, note que g de u, do jeito que nós tomamos aqui, tem período p igual a 2π. Vamos mostrar isso, de fato. Como que eu mostro que uma função tem período 2π? Eu tenho que mostrar que g de u mais 2π é igual a g de u. Então, vamos sair da g de u mais 2π, desenvolver, a gente tem que chegar em g de u. G de u mais 2π, pelo que nós definimos, é f de L. Então, no lugar de u, eu vou colocar u mais 2π sobre π. Aqui eu vou abrir, isso dá f de Lu sobre π mais 2Lπ sobre π, que vai ser igual, aqui eu posso simplificar, f de Lu sobre π mais 2L. Mas nós tomamos a f de período 2L. Então, a f de LUP mais 2L, como ela tem período 2L, volta em LUP. Isso é igual a f de LU sobre π, que por sua vez é a g de u. Então, isso aqui é g de u. Então, olha só, nós mostramos que a g de u mais 2π, deixa eu só grifar aqui, a g de u mais 2π é igual a g de u. Então, isso mostra que a g tem período 2π de fato. Muito bem. Agora, se a g tem período 2π, eu posso usar com a g aquilo que nós já aprendemos. Então, eu sei que a g de u ela pode ser escrita em série de Fourier da seguinte forma: A0 sobre 2 mais o somatório de AN cosseno de NU, né? A nossa variável agora é o U, com N variando de 1 até infinito, mais somatório de BN seno de NU, com N variando de 1 até infinito. Isso pelo fato da G ser periódica de período 2π. E além do mais, eu sei que A0, isso aqui a gente já deduziu tudo. É 1 sobre π integral de menos π a π da G de U du. A N é 1 sobre π integral de menos π a π da G de U cosseno de NU du. E a BN é 1 sobre π integral de menos π a π da G de U seno de NU du. Então, isso aqui tudo pelo fato da G ser uma função periódica de período 2π. Então, agora vamos encontrar
quem são a 0, a n e bn, fazendo a substituição que nós tomamos, que a g de u é f de L u sobre π. Então, eu vou encontrar a 0, a n e bn. Vou fazer o seguinte, olha, a 0. Então, a 0 é 1 sobre π integral de menos π a π da g de u du, que é a mesma coisa que 1 sobre π integral de menos π a π. A g de u nós definimos como sendo f de L vezes u sobre π du. E aí eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou tomar t como sendo L vezes U sobre π. Se T é L vezes U sobre π, daqui eu posso tirar que U é πt sobre L. E o que mais que a gente pode tirar? Que du dt é π sobre L dt, para fazer as mudanças aqui. E eu tenho que mudar os limites de integração também, né? Quando u for menos π, aqui, ó, se u for menos π, o t vai dar menos L. E quando u for π, substituo aqui, o t vai ser L. Nós temos essa mudança aqui, que eu vou substituir aqui na integral. Então, essa minha integral, ela vai ficar 1 sobre π integral de menos L a L da f de t, e o du é π sobre L dt, vezes π sobre L dt. O π sobre L é constante, pode tirar da integral, vai cancelar esse π, vai dar 1 sobre L integral de menos L a L da f de t dt. Então, nós encontramos ali para f de período 2L, que A0, deixa eu escrever aqui, que A0 é 1 sobre L integral de menos L a L de f de t dt. Encontramos o A0. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com a n e com o bn. Então, vamos lá. A n, de acordo lá com a g, nós encontramos que era 1 sobre π, integral de menos π a π, da g de u, cosseno de nu du. Aí eu vou fazer a mesma mudança que nós fizemos na tela anterior. É 1 sobre π, integral de menos L a L. Eu vou mudar primeiro para f aqui, depois eu mudo os extremos. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer mais um passo aqui antes. Vamos fazer de menos π a π. Aqui dá f de L vezes U sobre π cosseno de nu du. Aí agora sim a gente faz a mudança, que a mesma que nós temos na tela anterior. 1 sobre π integral de menos L a L. Aqui ficava f de t. Aqui ficava cosseno u, nós achamos que era πt sobre L. Então, vai ficar npt sobre L, e o du nós achamos que era π sobre L dt, vezes π sobre L dt. Aí, mesma coisa, π sobre L é constante, sai da integral, posso cortar esse π, vai ficar 1 sobre L, integral de menos L a L, de f de t, cosseno de npt sobre L dt. E com isso a gente tem o AN. Então, AN é 1 sobre L, integral de menos L a L,
da f de t cosseno de npt sobre L dt. Encontramos o A0 e encontramos o AN. Agora a gente vai encontrar o BN. BN, nós tínhamos lá que era 1 sobre π, integral de menos π a π, da g de u, seno de nu du. Vou substituir para f, então fica 1 sobre π, integral de menos π a π, da f de L vezes u sobre π, seno de nu du. E aí faz a substituição para t. Dá 1 sobre π, integral de menos L a L, da f de t, seno de npt sobre L, tá? O U era pt sobre L e o du era π sobre L dt. Isso vai dar, o π sobre L também é constante, pode sair da integral, a gente simplifica aqui, dá 1 sobre L, integral de menos L a L, da f de t, seno de npt sobre L dt. Com isso, então, a gente encontrou o BN. Então, BN é 1 sobre L, integral de menos L a L, ft seno de npt sobre L dt. Então, como que fica a série de Fourier para uma função de período 2L? Os coeficientes nós encontramos. A série, basta você pegar ali na G, substituir a f e aí mudar para a variável t, que foi o que nós fizemos. Vai ficar assim. A f de t vai ser A0 sobre 2 mais somatório de AN, nós já encontramos esse A0 e esse AN, cosseno, aí era NU, né? Então vai ficar NPT sobre L, com N variando de 1 até infinito, mais somatório de BN, deixa eu só fazer maior aqui, de npt sobre L, com N variando de 1 até infinito. Isso aqui é para a função periódica de período 2L, onde A0, AN e BN estão aqui, que nós encontramos, está grifado em azul. Então, BN, AN e o A0, de acordo com o que nós fizemos. Então, toda aquela construção que nós fizemos para 2π, nós utilizamos aqui, só fizemos uma mudança de variável e conseguimos estender para período 2L. Agora, nós vamos estender para um período qualquer. Então, eu vou fazer estendendo para funções periódicas. Funções periódicas de período P igual a T. É um período qualquer, não precisa mais ser o dobro, né? Nós fizemos 2π, depois 2L, agora um período qualquer. Nesse caso aqui, a f de t, como série, vai ficar da seguinte forma: A0 sobre 2 mais somatório de AN. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui de tal forma que, se o t for 2π ou 2L, eu volto no que eu tinha anteriormente. Então, vai ficar assim, ó, 2npt sobre
desculpa, aqui é sobre t, que é o período, né? Aqui. 2n πt sobre o período, com n variando de 1 até infinito, mais o somatório de Bn seno de 2n πt sobre o período, com n variando de 1 até infinito. Olha o que acontece aqui. Se t for 2π, a gente volta lá exatamente no cosseno de nt, que foi a primeira que nós fizemos, né? E aqui seno de nt. Se o t for 2L, que é o que nós fizemos aqui em cima, vai dar cosseno de npt sobre L, né? Cosseno de npt sobre L, que é exatamente o que nós temos aqui para período 2L. Então, eu só escrevi de um jeito que, ao substituir, se o t for 2π ou 2L, a gente volta no que a gente já tinha feito anteriormente. Aqui, olha, as constantes também acaba que sai direto pelo que nós já fizemos. Eu vou ter que o A0 é 2 sobre t, integral de t0 a t0 mais t. Agora, ela não precisa mais ir de menos L a L, de menos π a π. Ela pode começar de qualquer lugar. f de t dt. A n vai ser 2 sobre t, integral de t0 a t0 mais t, de f de t cosseno 2npt sobre o período dt. E Bn é 2 sobre t integral t0 mais t, f de t seno 2npt sobre o período dt. Então, observa, olha, se o t for 2π, você vai ter que A0 é 1 sobre π. Aí, se o t0 começar do menos π mais 2π vai dar π, então fica de menos π a π, dá f de t dt. A gente volta no que a gente já tinha feito anteriormente. Se for 2L, vai dar 1 sobre L, integral de menos L a L, dá f de t dt. Então, é só um jeito de generalizar aqui para um período t qualquer. E aí, começando aqui de qualquer t0. É você que escolhe o t0 que você quer começar. Não precisa ser menos π, no outro caso não precisa ser menos L. Menos π a π, menos L a L. É isso que muda. Vamos fazer um exemplo, então, de uma extensão periódica para a gente escrever a série de Fourier para essa extensão. Então, eu já deixei aqui pronta. A função aqui, no caso, ela vai de 0 a 2π, né, e é t quadrado, depois se repete. Então, é periódica de período 2π. Quando a gente fala em periódica de período 2π, a gente pensa naquela primeira fórmula que nós encontramos, né, que nós deduzimos, que era f de t escrita como sendo A0 sobre 2 mais somatório de AN cosseno de NT, com N variando de 1 até infinito, mais o somatório de Bn seno nt com n variando de 1 até infinito. Onde no caso aqui, o A0, isso aqui tudo nós deduzimos, era 1 sobre π integral de menos π a π da f de t dt. A n é 1 sobre π integral de menos π a π da f de t cosseno de nt dt, e o Bn, vamos ver se cabe aqui, era 1 sobre π integral de menos π a π da f de t seno de nt dt.
Então, quando a gente fala em periódica de período 2π, a primeira coisa que nós fizemos foi isso. Só que olha o que acontece se eu for usar essa fórmula aqui para funções periódicas de período 2π. Como é que ficaria o nosso A0? A0 seria 1 sobre π, integral de menos π a π da f de t dt. O problema é que essa f de t, de menos π a π, ela muda, né? Aqui, ó, a gente sabe que ela se repete, ela de 0 a 2π tem um comportamento, depois ela se repete de 2π em 2π. Se eu for tirar de menos π a π, eu teria que quebrar aqui, né? Ela estaria definida de menos π a π. E aí o que nós temos? Que de menos π a 0 ela é a t quadrado transladada e de 0 a π ela é a t ao quadrado. Essa parte aqui de menos π a 0 seria t, transladado 2π, né, gente? Então seria t, vamos colocar de outra cor. Vou colocar aqui, ó, seria t mais 2π tudo ao quadrado. Olha só, quando t for 0 dá 4π ao quadrado, e quando t for menos 2π dá 0. Né? Então é a t quadrado transladada. Ou seja, eu tenho que usar essas duas funções, tenho que particionar a integral aqui de menos π a 0 e de 0 a π. Ficaria assim, olha. Então ficaria integral de menos π a 0, aí da função que é t mais 2π tudo ao quadrado dt, mais a integral de 0 a π de t ao quadrado dt, tá certo? Porque o que nós deduzimos para as funções periódicas de período 2π, nós estudamos lá ela sendo de 2π e se repetindo, ela tinha um comportamento de menos π a π e depois ela se repetia de 2π em 2π. Então a gente deduzimos todos esses coeficientes, no caso vai ficar assim. Aí aqui eu teria que fazer as continhas, tá? Só estou mostrando a dificuldade. Depois o AN ficaria assim, ó, 1 sobre π, já vou abrir, né? O AN está aqui, vai ficar então integral de menos π a 0, aí de t mais 2π ao quadrado cosseno de nt dt, mais a integral de 0 a π de t ao quadrado cosseno de nt dt. Tem que particionar a integral. E aí faz as continhas, tá vendo? Olha, aqui vai dar integração por partes duas vezes, aqui a gente tem que abrir, dar um trabalhinho, né? Depois o BN seria 1 sobre π, integral de menos π a 0, mesma coisa, t mais 2π ao quadrado seno de nt dt, mais integral de 0 a π de t ao quadrado seno de nt dt. Então, assim, dá para fazer usando aquela primeira fórmula, que era período 2π? Dá para fazer, só que eu tenho que tomar esse cuidado de particionar aí a minha extensão, né, de menos π a π, verificar quem são as funções ali correspondentes e fazer as contas. Sai. Dá um pouco de trabalho, mas sai. Agora, se a gente for usar aquela forma mais direta, que era assim, olha, f de t igual a 0 sobre 2 mais somatório de AN cosseno de 2npt sobre o período, né? O período aqui no caso é 2π, só que a diferença é que na hora de achar os coeficientes de Fourier, a gente pode começar, a gente não precisa começar do menos π, a integral não precisa de menos π a π, ela pode começar de qualquer lugar.
Então, isso vai ser útil para a gente. Aqui, ó, com n variando de 1 até infinito, mais somatório de Bn seno de 2n πt sobre o período com n variando de 1 até infinito. E aqui o A0 é 2 sobre t. Aí a integral ela ia de t0 a t0 mais t. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher o t0 como sendo zero, porque aí de 0 até 0 mais o período, então vai ficar de 0 a 2π, de 0 a 2π, depois ela se repete e a lei não muda, é sempre t ao quadrado. Então fica mais fácil de resolver, dá menos conta. A gente faz então assim, integral de 0 a 2π, só que eu tenho que fazer pela forma mais geral. Então, de t ao quadrado dt. Isso é 2 sobre t é o período, que é 2π, integral de 0 a 2π. Podia ter resolvido já, né, gente? Mas tudo bem. T ao quadrado dt, que vai ser igual a 1 sobre π. Então, faz a primitiva, t ao cubo sobre 3, de 0 a 2π, isso vai dar 1 sobre π, que multiplica, aqui vai dar 8π ao cubo sobre 3, no zero dá zero, então dá 8π ao quadrado sobre 3, esse é o A0. Se vocês fizerem as contas aqui, usando essa outra dedução que a gente tinha feito para a série de Fourier, você também vai chegar no mesmo valor, 8π ao quadrado sobre 3, só que dá mais trabalho, tá bom? Só para chamar a atenção. Então, esse é o A0. O AN, aí mesma coisa, tem que fazer as contas. Então, o AN era 2 sobre o período, que é 2π, integral de 0 a 2π, aí da função, que agora é t ao quadrado, de 0 a 2π, cosseno de 2n πt sobre o período que era 2π dt. Então, simplifica aqui, dá 1 sobre π, integral de 0 a 2π, aqui também dá para simplificar, o que era de se esperar, né? Porque é período 2π, fica t ao quadrado cosseno de nt dt. E aí a gente tem que fazer essa integral aqui. Isso aqui dá integração por partes duas vezes. Vou deixar aqui, olha, eu vou fazer assim, isso é 1 sobre π que multiplica. Então, vamos resolver, depois a gente volta aqui e coloca essa integral. Então, resolvendo a integral t quadrado cosseno de nt. Deixa eu colocar de outra cor. Integral de t quadrado cosseno de nt dt. Aqui eu vou chamar u de t quadrado, du é 2t dt, dv é cosseno de nt dt, e v vai dar seno de nt sobre n. Tá? Aqui vai ficar uv, então é t ao quadrado seno de nt sobre n, menos a integral de v du, que é 2t dt. E aí isso vai dar, deixa eu ir para outra tela, t ao quadrado seno de nt, t ao quadrado seno de nt sobre n, menos duas vezes a integral de t seno de nt, de t seno de nt
dt. Certo? Eu esqueci do n, né? É 2 sobre n integral de t seno de nt. Aqui. 2 sobre n. Isso. Agora a gente vai fazer essa integral aqui. Isso, eu vou fazer. Vou mudar de cor de novo, gente, porque senão vai virar uma mistureba. Então, integral de t seno de nt dt. Aí aqui vai ser u igual a t, du é dt, dv é seno de nt dt e v dá menos cosseno de nt sobre n. Faz uma integração por partes, depois tem que fazer outra integração por partes dentro da integração por partes. Aqui vai dar uv, então menos t cosseno de nt sobre n, menos a integral de v, que fica mais cosseno de nt sobre n dt. Isso vai dar, vou fazer aqui embaixo, menos t cosseno de nt sobre n, aqui, mais 1 sobre n, seno de nt sobre n. Tá? Essa daqui é a integral de t seno de nt. Olha. Tá bem? Dentro da integral tem a substituição aqui. Então, agora a gente volta para azul para substituir aqui, né? Isso. Então, vai ficar, olha, igual. Então, t quadrado seno de nt sobre n, t quadrado seno de nt sobre n, menos 2 sobre n, que multiplica. Menos 2 sobre n, que multiplica a integral de t seno de nt, que está aqui em verde. Então, menos t cosseno nt sobre n, menos t cosseno nt sobre n, mais seno de nt sobre n quadrado. Mais seno de nt sobre n ao quadrado. Fica assim. Que é igual a t quadrado seno de nt sobre n, aí mais 2 sobre n quadrado, t cosseno de nt, menos 2 sobre n ao cubo, seno de nt. Em azul, a gente resolveu a integral de t quadrado cosseno de t, né? Então, vou parar aqui, tá? Aqui, ó, em azul. Né? Daí a gente continua aqui. Sem azul. Esse aqui é o resultado, então, da integral. Tem que voltar lá agora e substituir na conta que a gente estava fazendo. Então, vai ficar assim. T ao quadrado, seno de nt sobre n. Aqui, ó. T ao quadrado, seno de nt sobre n,
mais 2n quadrado t cosseno de nt, t cosseno de nt, menos 2 seno de nt sobre n ao cubo. Vou fazer 2 sobre n ao cubo. Dois sobre n ao cubo, seno de nt, tá certo, né? Menos 2 n ao cubo, seno de nt, isso mesmo. Então, a gente tem isso, e tudo isso aqui de 0 a 2π. Então, vou fazer em cada um deles, ó. Esse aqui de 0 a 2π, esse aqui de 0 a 2π, esse aqui de 0 a 2π. Temos isso. A gente tem que fazer essa conta aqui, que está em preto. Então, vai ser igual a 1 sobre π, lá na frente, vou continuar aqui, ó. Igual 1 sobre π, que multiplica. Aí, o que que nós temos? T quadrado, seno de nt sobre n, de 0 a 2π. Olha só, no 2π, vai ficar seno de múltiplo de π que zera. Então, esse aqui zera. No zero, zero também, porque seno de zero é zero, e também porque vai substituir por zero aqui. Então, isso aqui zerou. Esse daqui é a mesma coisa, olha, seno de múltiplo de π e o seno de zero que vai zerar. Então, isso aqui também zerou. Sobrou isso daqui. Esse daqui vai dar 2n quadrado vezes 2π. Então, 2 sobre n quadrado vezes 2π, cosseno de 2πn. Cosseno de 2πn. Menos no zero, né? No zero, zero, né, gente? Porque tem esse t aqui, ó. Então, no zero, zero. É só isso aqui mesmo. Fica assim. O π a gente pode cortar, né? Vamos arrumar isso aqui que ficou muito torto. Aqui. O π a gente pode simplificar. Isso dá 4 sobre n quadrado. E cosseno de 2πn, n igual a 1, 2, 3, vai dar aqui cosseno de 2π, 4π, 6π e assim por diante. Isso dá 1. Então, dá 4 sobre n quadrado. Esse é o valor de AN, né, que nós encontramos. AN é 4 sobre n quadrado. Tá bem? Agora vamos encontrar BN. BN é 2 sobre o período integral de 0 a 2π de t ao quadrado seno de 2npt sobre o período dt. Esse é o BN. Aqui eu posso simplificar, então vai dar 1 sobre π, integral de 0 a 2π, de t ao quadrado, aqui também a gente pode simplificar, seno de nt dt. E aí, análogo ao que a gente fez com a n, eu vou encontrar aqui agora, usando integral por partes duas vezes, fazendo integração por partes duas vezes. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Vou mudar de cor aqui. A gente vai resolver a integral de t ao quadrado seno de nt dt. Então, eu vou chamar u de t ao quadrado, du é 2t dt, dv é seno de nt dt, e v
dá menos cosseno de nt sobre n. Essa foi a integração, né? A substituição que nós fizemos aí, o dv. Vou colocar aqui na fórmula de integração por partes. Vai ficar o v, que é menos t quadrado cosseno de nt sobre n, menos a integral de v, vai ficar mais aqui, cosseno de nt sobre n, du, que é 2t dt. E aí nós temos que vai dar menos t ao quadrado cosseno nt sobre n, mais 2 sobre n, integral de t cosseno de nt dt. E aí nós temos que resolver essa integral aqui, fazer a integração por partes de novo. Então, vamos lá. Vou seguir o mesmo raciocínio, as mesmas cores que eu estava fazendo lá, tá, gente? Porque a gente vai fazer a integral de t cosseno de nt. T cosseno de nt dt. Então, de novo, u igual a t, du é igual a dt, dv é cosseno de nt dt, e v vai dar seno de nt sobre n. Substitui aqui, né? Usa a fórmula, vai ficar o v, que é t seno de nt sobre n, menos a integral de v, seno de nt sobre n, du, que é dt, que vai dar t seno de nt sobre n, menos 1 sobre n, aqui vai ficar mais, né? Cosseno de nt sobre n. Então, deu t seno de nt sobre n mais cosseno de nt sobre n ao quadrado. Essa é a integral de t cosseno de nt, que está em verde. Vamos grifar aqui, para a gente não misturar tudo, né? Eu tenho que voltar lá na t ao quadrado e substituir, né? A integral que nós achamos, que estava em azul. Vai ficar aqui, vou substituir aqui. Então, vai dar igual menos t quadrado, vamos fazer aqui. Menos t quadrado cosseno de nt sobre n, mais 2 sobre n, mais 2 sobre n, que multiplica a integral de t cosseno de nt, que está aqui em verde. A integral de t cosseno de nt é t seno de nt sobre n. Então, t seno de nt sobre n, mais cosseno de nt sobre n ao quadrado, mais cosseno de nt sobre n ao quadrado. Isso vai dar, então, menos t ao quadrado cosseno de nt sobre n, mais 2 sobre n quadrado t seno de nt, mais 2 sobre n ao cubo cosseno de nt. E com isso a gente fez a integral de t quadrado seno de nt, então que estava em azul.
Vamos separar aqui, que daí a gente vai voltar e vai substituir ali nessa daqui, que é o que a gente está, no BN, né? Que é o que a gente está procurando. Aqui, ó, fechou aqui em azul. Tá? Continuando então, deixa eu voltar aqui para a cor preta. Nós temos aqui, vai dar 1 sobre π, então vai ficar, vou continuar aqui, ó, 1 sobre π, a integral. A integral é essa que está em azul aqui, menos t quadrado cosseno de nt sobre n, e essa integral é de 0 a 2π, né? Então já vou colocar de 0 a 2π, mais 2 sobre n quadrado t seno de nt de 0 a 2π, mais 2 sobre n ao cubo cosseno de nt de 0 a 2π. Vou fazer essas contas aí. Dá 1 sobre π. Aqui vai dar menos 4π ao quadrado cosseno de 2nπ sobre n. No zero dá zero. Aqui, o seno de múltiplo de π vai dar zero e no zero também dá zero. Esse aqui zerou. Esse aqui dá mais 2 sobre n ao cubo cosseno de 2nπ menos 2 sobre n ao cubo cosseno de zero, que é 1. Então, ficou assim. Isso vai dar 1 sobre π. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. 1 sobre π que multiplica cosseno de 2nπ é 1, né? Igual que a gente fez lá anteriormente. Então, aqui dá menos 4π quadrado sobre n. Menos 4π ao quadrado sobre n. Isso. Aqui também dá 1. Então, mais 2n mais 2 sobre n ao cubo, mais 2 sobre n ao cubo e menos 2 sobre n ao cubo. Tá? Aqui vai simplificar. Então, vai dar, simplifica também aqui o π, dá menos 4π sobre n. Encontramos o valor de Bn. Bn é menos 4π sobre n. Como é que vai ficar, então, a função escrita em série de Fourier? A0 sobre 2, o A0 nós encontramos que era 8π sobre 3, vai ficar aqui 8π ao quadrado sobre 6, mais somatório, o AN nós encontramos que era 4 sobre n quadrado, cosseno de 2npt sobre o período, com n variando de 1 até infinito, mais somatório, aqui é menos 4, vou colocar menos aqui, tá? Tirar esse menos daqui, ó. Menos então 4π sobre n seno 2npt sobre o período, com n variando de 1 até infinito. Se vocês tivessem feito daquele outro jeito, que a gente dividiu lá de menos π a π, teria encontrado os mesmos resultados, né? Para A0, AN e Bn, só que daria ainda mais trabalho.
mais contas. Bom, aqui eu posso simplificar, aqui também. Então, eu tenho que f de t é igual a 4π ao quadrado sobre 3, mais esse 4, se quiser, pode tirar do somatório, 1 sobre n quadrado cosseno de nt, com n variando de 1 até infinito, menos 4π somatório de 1 sobre n seno de nt, com n variando de 1 até infinito. E aí a gente escreveu aquela extensão periódica como uma série de Fourier, né? Escreveu a série de Fourier para aquela extensão periódica. Então, eu mostrei para vocês que dava para fazer tanto pela aquela primeira fórmula que nós desenvolvemos de período 2π, só que tem que tomar o cuidado de quebrar de menos π a π. E aí, como você vai ter duas leis para a função, vai dar um pouco mais de trabalho, ou você vai para a forma mais geral, e aí você já começa de zero e faz de 0 a 2π, que para de 0 a 2π ela tem a mesma lei na função. A gente usa a forma mais geral. Tá bom, gente? Então, aqui era isso, era estender aí o conceito, né, para período 2L e período T qualquer e fazer um exemplo. Muito obrigada.